Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula onde resolveremos mais uma questão do exame de seleção do IFRN. E nessa questão nós iremos tratar de dois assuntos, são eles: escala e área de um retângulo. Confere o problema junto comigo. Um cartógrafo deseja representar a área desmatada por garimpos ilegais em uma terra indígena. Observando que a área tem forma retangular, ele conclui que o comprimento da região desmatada é 4 vezes a largura da mesma e que o total desmatado foi de 256 hectares, sabendo que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados e que a representação será feita na escala de 1 para 10.000. As dimensões representadas no desenho do cartógrafo terão largura e comprimento em centímetros, respectivamente, iguais a. Beleza, então o problema é bem claro, né? Você tem aqui um cartógrafo que quer representar uma região desmatada, né? Essa região, como ele fala aqui, ó, tem uma forma retangular. E o que é que ele quer da gente, né? Ele quer exatamente a largura e o comprimento dessa região no desenho lá que o cartógrafo está fazendo. Então vamos ver as informações que o problema traz. A primeira, bem clara, como eu acabei de falar, a área dessa região tem uma forma retangular e isso vai implicar em muitas coisas, não é? Então vamos desenhar aqui um retângulozinho para representar a nossa área. Beleza, tá aí. Isso é exatamente a área desmatada por garimpos ilegais, como ele fala no problema. Aí ele vai dizer o seguinte, ó: o comprimento, vamos destacar isso aqui também, ó, o comprimento da região desmatada é 4 vezes a largura da mesma. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, a largura medir 10, quanto é que vai medir o comprimento? Ó, como ele fala aqui, o comprimento é 4 vezes a largura. Então, se a largura mede 10, o comprimento medirá 40, né? Que é 4 vezes 10 que vai dar 40. Mais um exemplo. Se essa largura aqui medir igual a 3, quanto é que vai medir o comprimento? Vai medir exatamente igual a 12, né? Porque 3 vezes 4 vai dar 12, que é exatamente o que o problema fala, né? O comprimento, 4 vezes a largura. Mas se a gente for olhar pelo texto, como a gente já leu, a gente não tem nem o comprimento nem a largura, é o que a gente está atrás, não é assim? Então vamos representar isso aí por letras. Então como é que a gente pode representar? Eu posso chamar aqui a medida da largura de L. E eu vou começar logo pela largura do que pelo comprimento. Já que ele fala, né, que o comprimento é o quê? 4 vezes a largura. Então o nosso comprimento nós podemos representar como? Ó, 4 vezes L. Beleza? Então, ó, se a largura mede L, o comprimento é medir 4 vezes L, que é exatamente o que o problema fala. Tá. Seguindo as informações, ele vai dar o quê? A área dessa região, que é de 256 hectares, né? E ele também dá uma outra informação. Diz que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Beleza. E a última informação é a escala, 1 para 10.000. E o que é que essa informação quer dizer? E aí, para a gente entender ela, é importante que a gente lembre como é que é a formulazinha da escala, né? A fórmula, só para a gente relembrar, é: escala é dada por um comprimento no desenho para um comprimento real, ou seja, a razão de um comprimento representado no desenho para um comprimento real. Então veja, o númerozinho de cima da nossa fração, comprimento desenho, o númerozinho de baixo, comprimento real. Essa informação que ele traz no problema, 1 para 10.000, é o mesmo que eu escrever a fração 1/10.000. Então veja, associando com o que nós temos aqui em cima, nós podemos dizer o quê? Ó, que 1 centímetro no desenho equivale a 10.000 centímetros reais, né? Como aqui, ó, de cima é referente ao desenho, de baixo referente ao comprimento real. Então, ó, 1 centímetro no desenho equivale a 10.000 centímetros reais, beleza? E aí, como a gente já discutiu, o problema é que é a largura e o comprimento. Da onde é que a gente vai partir? Como aqui ele vai falar de área, né? Ele dá aqui a área em hectares e tudo mais, eu quero o nosso comprimento em centímetro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente fazer essa conversão que ele dá a ideia aqui no problema. Quando ele diz o seguinte, ó, que 1 hectare tem exatamente 10.000 metros quadrados. Então vamos fazer essa conversão. De que forma? Ó? Armar uma regrinha de 3, ó. 1 hectare tem exatamente 10.000 metros
beleza? E aí vamos converter exatamente a área da região, que é 256 hectares. Então, ó, 256 hectares é equivalem a quantos metros quadrados? Aí eu chamo de x, tá bom? E agora, meio pelos extremos, certo? Por que a gente pode fazer meio pelos extremos? Já conversei aqui em outros vídeos sobre regra de 3, né? Inclusive, desse próprio exame de seleção de 2022, que tem uma playlist aqui no canal para vocês conferirem. Que quando a gente trabalha com regra de 3 é importante a gente verificar essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como aqui a gente está trabalhando com unidades de medida, obviamente elas serão, diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior essa área em hectares, maior vai ser ela em metros quadrados. Então elas vão ser diretamente proporcionais e sem nenhum problema para a gente fazer exatamente aqui, ó, o meio pelos extremos. Então nós teremos aqui, ó, x vezes 1 dá igual a x, beleza? Igual 256 vezes 10.000. E essa multiplicação, basta a gente pegar o 256 e colocar os 4 zerinhos aqui do 10.000 ao final. 1, 2, 3, 4 e a unidade, metros quadrados, né? Então isso aqui é o quê? 2.560.000 metros quadrados, que é a área da nossa região, beleza? Ok. E agora? E agora a gente sabe que a nossa região é uma região retangular. Eu tenho as suas medidas aqui, né, representadas, né? A largura representada por L e o comprimento representado por 4L. Como é que é dada a área de um retângulo? Comprimento vezes largura, né? Então a gente pode dizer que a área dessa região de cá, ó, a área é dada por 4L vezes L ao quadrado. E a gente sabe o valor numérico dessa área. Tá aqui, ó, 256.000 não, 2.560.000 metros quadrados. Então a gente vai se apropriar exatamente agora dessa informação. Pois bem, então como eu falei anteriormente, a área de um retângulo, né, vai ser o quê? Comprimento vezes largura, né? O nosso comprimento está lá dado como 4 vezes L e a nossa largura é exatamente dada por L. E qual o valor numérico dessa nossa área, né? Como a gente viu anteriormente, só para a gente relembrar, ó, exatamente 2.560.000, certinho? Então, ó, o valor numérico 2.560.000. Agora é só a gente resolver. 4L vezes L dá o quê? 4L ao quadrado. Show! Igual a 2.560.000. Para a gente resolver isso daqui, aquele procedimento que a gente conhece. Ó, o 4 está multiplicando o L, né? O L ao quadrado, ele vai dividindo. Então, nós teremos L ao quadrado igual a 2.560.000 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão. Deixa eu pegar um outro espaço aqui melhor. Ok. Então, ó, 2.560.000 dividido por 4. Vamos lá, ó. 2, como é menor, não tem como dividir por 4, então a gente junta aqui o 25. 25 dividido para 4 dá 6, né? Porque 6 vezes 4 dá exatamente igual a 24. E aí a gente subtrai. 25 menos 24 dá igual a 1. E baixamos o 6. 16 dividido por 4 dá igual a 4, né? Porque 4 vezes 4 dá igual a 16. E quando a gente subtrai, vai dar resto zero. Veja, já dividimos até aqui, agora falta só esses zerinhos para ir baixando, né? Cada zerinho que a gente for baixando, for dividindo pelo 4, sempre vai dar zero, né? Então, basta a gente colocar agora esses 4 zerinhos, aqui é o final do número, e a gente vai encontrar o nosso resultado, que é exatamente 640.000, certinho? Então, vamos voltar lá para o nosso para nossa continha, né? Então, nós vamos ter aí, ó, L ao quadrado é igual a 640.000. E agora, como é que a gente faz para isolar de vez o L, né? Veja, o 2 está como expoente. O expoente representa a operação de potência. Qual é a operação contrária à potência? Raiz. Então, se o 2 está como expoente, ele passa para o segundo membro como raiz. Então, nós teremos assim, ó, L é igual a raiz quadrada de 640.000. Como é que eu vou efetuar essa raiz? Como é que eu
consigo calcular esta raiz? Então, vou fazer da seguinte forma: vou utilizar aqui de uma propriedade das raízes. Como? Nós temos aqui 640.000. Então, ó, esse 640.000 a gente pode escrevê-lo assim, ó, 64 vezes 10.000, utilizando um produto, né? Se eu fizer esse produto aí, nós retornamos para o que nós temos anteriormente, certo? Como nós temos um produto de duas coisinhas dentro da raiz, nós podemos transformar isso aí, ó, no produto de duas raízes. Raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 10.000. Por que eu fiz isso? Pelo simples fato do seguinte, ó. Raiz quadrada de 64, conheço, dá igual a 8. E raiz quadrada de 10.000 também conheço, dá igual a 100. E 8 vezes 100 vai dar exatamente 800. O que é esse 800? Vamos olhar aqui, ó, no nosso problema. Nós tínhamos assim, ó. Nós tínhamos assim, L igual a essa raiz quadrada aqui, né? Então, L é igual exatamente a 800. O que é o L? A nossa largura. E 800 o quê? Qual a unidade de medida? Veja, desde lá do início, o nosso 2.560.000, que era a nossa área, estava em quê? Metros quadrados, né? Vocês não lembram? A gente pode retornar para a gente ver aqui, ó. Foi exatamente onde a gente fez a conversão. Então, se está em metros, né? Então, nós podemos dizer que a nossa largura é o quê? 800 metros. Já achamos a largura. E aí uma coisa que nós temos que nos atentar é o quê, né? É tanta informação que a gente pode até se perder. Exatamente o quê? Esse 800 metros é a largura real ou a largura no desenho? Porque lembre que desde o início do problema, né, nós temos o quê? Um cartógrafo que quer representar uma área desmatada, né? Aí ele diz o quê? Que nós temos uma área de 256 hectares. E ele fala que essa área é uma região retangular que tem o seu comprimento o quádruplo da largura. E essa largura que nós achamos aqui, é a largura já do desenho ou é a largura real? É a largura real, né, minha gente? Por quê? Vamos retomar aqui, ó. Perceba que anteriormente nós estávamos trabalhando com aqueles 256 hectares que ele falou, né, que é a área real, transformamos para metros quadrados. Em cima disso daqui, né, em cima da informação também, onde ele diz que o comprimento é 4 vezes a largura, nós conseguimos achar a largura. Então, obviamente, essa largura aí é uma largura real. Como é que a gente faz para achar agora a largura lá no desenho que o cartógrafo quer representar? E aí eu vou precisar utilizar da escala. Só que a escala, como eu falei lá no início, ela tem as suas dimensões aqui representadas todas em centímetros. Então nós vamos precisar converter essa largura aqui que está em metros para centímetros. Como é que a gente pode fazer essa conversão? Uma regrinha de 3 básica, nós conseguimos fazer essa representação. Basta a gente lembrar o quê? Ó, que 1 metro tem 100 centímetros. E aí eu vou converter exatamente aqueles 800 metros em centímetros. Então aqui eu vou chamar de y, por exemplo, y centímetros, beleza? E agora, meio pelos extremos, né? Então, ó, y vezes 1 vai dar y, e 800 vezes 100 vai dar 800, e os dois arinhos do 100 aqui ao final, então nós teremos 80.000 centímetros, beleza? Aí agora a gente pode jogar exatamente na fórmula da escala, porque agora nós temos o comprimento real, né, dessa região desmatada em centímetros, né? Então agora podemos jogar lá na escala. Por quê? A escala nós já temos, que é 1 para 10.000. 10.000. Igual, como eu falei, um comprimento no desenho, que é o que a gente está atrás, dividido para um comprimento real que já está aqui, que é 80.000. E aí, meio pelos extremos, né? D vezes 10.000, nós teremos 10.000 D igual 80.000 vezes 1 vai dar exatamente 80.000, beleza? Ok. Então veja, o 10.000 não está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então vai ficar assim: D igual a 80.000 dividido para 10.000. 80.000 dividido para 10.000, ó, facinho, ó, basta a gente ir eliminando os zeros, né? Então nós iremos descobrir o quê? Que o comprimento no desenho, né, da largura, desculpa, a largura no desenho equivale a 8
centímetros. Achamos a largura. E o comprimento? Lembra que ele falou lá no início? O comprimento é 4 vezes a largura. Eu já vou até mudar esse D aqui para um L, para a gente não confundir mais. Então, se o comprimento é 4 vezes a largura, basta a gente fazer o quê? 4 vezes 8, que dá igual a 32. Então, nosso comprimento equivale a 32 centímetros. Veja, ele quer aqui como é que é a ordem, ó. Largura e comprimento. Então, 8 e 32, resposta certa do nosso problema, exatamente a letra D. Vamos fazer um resumão, só para a gente não se perder, que é tanta informação, né? Então, ó, lá de onde a gente partiu inicialmente, que foi o quê? Ele nos forneceu a área de uma região, né, em hectares, e a gente converteu para metros quadrados, não é? Já que a gente iria trabalhar com escala, tudo mais, então a gente converteu para metros quadrados. E aí, em cima da informação que ele fala aqui, ó, que o comprimento é 4 vezes a largura, então nós nos apropriamos dessa informação escrevendo, né? Comprimento vezes largura, né? O comprimento dado por 4L e a largura dada simplesmente por L é igual à área que a gente achou, ó, anteriormente em metros quadrados. E aí a gente desenvolveu e achamos a largura em metros, a largura real da região, que é exatamente de 800 metros. Em cima disso, né, como eu quero a largura no desenho, eu vou precisar trabalhar com escala, nós precisamos fazer a conversão daquela medida para centímetros, que foi o que a gente fez utilizando a regra de 3. Depois disso, jogamos na escala para descobrir quanto vale essa medida, né, real no desenho que o cartógrafo quer representar. E aí descobrimos que essa medida, né, que é a largura dessa região, é de 8 centímetros. E aí, baseado lá na primeira informação, ó, que o comprimento é 4 vezes a largura, nós conseguimos achar o comprimento, né? 4 vezes 8 vai dar igual a 32. Veja, uma questãozinha bem bacana, e se a gente não se atentar bem, a gente acaba se perdendo. É uma questãozinha sobre escala e área de um retângulo. Minha gente, se ficou ainda alguma dúvida, volte um pouquinho, eu tenho certeza que vocês vão compreender. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!